Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês aqui que estão acompanhando o canal? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Aqui eu vou caminhando sempre pela misericórdia de Deus na minha vida e gravando aqui para vocês esse vídeo. É dia 24 de junho de 2026, quarta-feira, e hoje aqui amanheceu chovendo, muita chuva, gente. Começou ontem e se prolongou até hoje. E hoje vim dizer para vocês que eu não irei lá vender os kits de doce, porque primeiro que eu tenho muito medo de cair no chão, sabe? Principalmente, eu não sei vocês, se já passaram naquelas tintas, sabe, de pista, principalmente naquelas faixas que é amarela. Gente, quantas vezes eu pisei ali e dá aquela, sabe, aquela escorregada? E desde quando eu quebrei meu pé, gente, eu tenho muito medo de cair e acontecer novamente, ter que operar. Meu Deus do céu. Gente, assim, é pânico total, sério. E a gente que é obeso, muito acima do peso, a gente tem que ter mais cuidado, porque a queda é maior. E eu quebrei meu pé e tive que operar porque eu caí em cima do meu tornozelo. Gente, assim, não gosto nem de lembrar. E eu tinha 110 quilos. Estourando, gente. E hoje imagina com mais de 160. E para depois levantar, mesmo se não quebra nada, não, nossa, assim, Deus me, assim, me dei força para perder peso, principalmente. Mas hoje eu vou ficar aqui em casa, arrumando, organizando as coisas aqui, gravando vídeo para vocês. E vim aqui falar para vocês isso, que hoje eu não irei lá vender. E, gente, eu queria também falar para vocês como que tá sendo essa experiência de ir, como eu tô me sentindo. Esse dia uma amiga, que ela chama Letícia, que eu tenho ela lá no Instagram. A gente conversa de vez em quando por lá. E aí ela fez umas perguntas pra mim que eu falei pra ela que em algum vídeo eu ia responder ela e mandar um beijo pra ela. Um beijo pra você, Letícia. Deus abençoe você grandemente, amiga. Que seria até talvez uma pergunta de todos que gostaria de saber. É, e ela me perguntou se eu sinto muita dor quando eu fico lá várias horas, como eu tô me sentindo, né? Que nem eu falei pra vocês que a gente que lida com a depressão, a gente fica muito tempo deprimido, fechado pro mundo, pras coisas. E junto com a depressão, infelizmente, eu tenho a obesidade. E na verdade, foi a obesidade que foi até chegar na depressão. Porque você se sente preso no seu corpo, e a depressão preso na sua mente. Então, é algo que é difícil de até explicar, expressar. Porque quem passa por essas situações, obesidade, depressão, ansiedade, vai te entender. E as pessoas que não vão entender, elas sempre vão dizer, é falta de vontade, é frescura, é vitimismo, sabe? São todos esses fatores que as pessoas imaginam a nosso respeito, que infelizmente temos que lidar com isso e recomeçar todos os dias. Infelizmente, quem passa por esses problemas da obesidade, é algo que aprisiona seu corpo e passa por depressão, a gente tem que ter força de poder recomeçar todos os dias, porque é algo que juntos são algo muito preocupante. E eu, assim, de fato, de eu ir pra rua, tá superando essas coisas que eu tenho passado por muitos anos, para mim tem sido uma alegria até de poder dizer isso para vocês, que eu tô me superando. Aí os anos vai passando, as coisas vai acontecendo e tudo ficou do mesmo jeito, sabe? Eu não quero ter um status na internet. Muitas pessoas me dizem que não tenho força de vontade de querer emagrecer, que se eu tivesse força de vontade eu teria já vencido a obesidade. Infelizmente é algo que envolve muitos fatores a obesidade, sabe? Não é só querer ter força de vontade. Eu sempre disse pra vocês isso aqui, se fosse só isso, gente, eu acho que não existiria uma taxa tão grande no mundo por questão da obesidade. Eu não tô vitimizando, sabe? Eu tô expressando que há fatores além do só comer, sabe? O emocional vai mexendo com tudo e aí você vai, né, engordando, engordando, quando vê você chegou numa extremidade, numa situação que você se encontra mal por causa do corpo, isso mexe com a mente, cai a depressão, você se sente mal, vai vindo uma tristeza que isso vai te prendendo, aí vem as dor,
Vem tudo num pacote que te tranca. Então, aí, desses 2 meses pra cá, gente, não foi assim, nossa, que aconteceu assim. E eu lido com isso todo dia. Escutar barulho, essas coisas são vizinhos aqui, tá? Eu quero avisar, porque vocês já falaram até que, pra mim, um comentário meu, tava lá na caixa de spam dos vídeos, gente. A sua casa é cheia de fantasma, tem barulho, gente. Eu moro, né, num bairro que as casas, não existe quintais. Uma vai emendando na outra. Então, se vocês escutar barulho, não tem nenhum fantasma aqui. O que tem na minha vida aqui é Jesus e Deus. Amém. E os vizinhos, né? Então, é isso. E, gente, vender na rua tem sido para mim todos os dias um desafio. Acordar, me deparar com a expectativa: será que eu vou vender? Como será? E eu ainda sinto um pouco de medo. Marília, que medo? Gente, assim, um medo que eu não sei explicar. É algo assim que vai te prendendo em ter que executar simples coisas da vida de um ser humano, que é sair, ter que trabalhar, ter que... Vocês entenderam? E a dor. Eu sinto dor. Só que eu tenho tomado remédio, como eu falei pra vocês, diariamente. Então tem me ajudado bastante. Eu faço um alongamento também, gente, antes de sair de casa. Foi até uma amiga que me falou isso, sabe? Que ela chama Aline. Um beijo pra você, Aline. Obrigado pelas dicas. Deus abençoe você grandemente. Então, gente, eu faço alguns alongamentos para ajudar. Porque lá no ponto de ônibus eu fico mais de pé, porque eu não quero incomodar as pessoas que estão ali para esperar algum momento para pegar o ônibus ou para ir até algum lugar. Então, eu fico mais de pé. Só quando eu tô com muita dor eu sento, gente. Eu sento um pouco, tento ficar ali esperando para ver se vai passar a dor. Mas eu sinto bastante dor. Mas o que eu tenho colocado na minha cabeça desses 2 meses pra cá, que foi assim: se eu não lutar por mim, ninguém vai lutar. E aí acontece uma coisa que me deixa triste, me deixa mal, e aí eu fico com aqueles pensamentos: ou eu fico assim, e vou ficar mais mal, ou eu começo a pensar outros pensamentos, de querer me impulsionar para algo melhor, né, para me acordar e me sentir melhor e lutar com o meu dia, com as minhas coisas, sabe? Então, não é uma luta assim que, agora eu vou. Não, gente, tem dia que eu levanto mal, triste, deprimida, e só Deus sabe o quanto que é duro. Mas se eu for ficar pensando também só nos meus problemas e não reagir a eles, a vida vai acontecendo, como muitos anos da minha vida, e os dias vai passando, as horas, os minutos, os meses, os anos, e a vida vai acontecendo, e tudo que eu queria realizar, nada foi realizado, e aí vem a sensação de fracasso, e não é bacana a gente ficar nesse ciclo que, que só tende a piorar. Então aí, de uns 2 meses pra cá, eu comecei, sabe, a pensar mais positivo, a lançar bênçãos sobre a minha vida, sobre tudo que teria que acontecer, sabe, de bom, pensamentos positivos, não esquecer que Deus é no comando de tudo. Então aí eu comecei a ter esses pensamentos, e não foi algo assim que eu consegui ter de um dia pro outro, não. Foi todos os dias um pouquinho, escrever no caderno, coisas positivas, profetizar coisas boas de Deus para nossas vidas. E tem todos esses problemas também de saúde, e aí, quando eu tô na rua, né? O meu medo maior é ser roubada, gente. Sério. Às vezes eu gravo pra vocês de qualquer jeito, com o celular assim, porque eu fico numa avenida e passa de tudo ali. E naquela parte que eu fico ali, gente, tem muitos moradores de rua, né? De pessoas com situações difíceis. Tem muitas pessoas que vivem com alcoolismo, né? Que são também pessoas, né, que moram ali na rua. E muitos deles param perto da gente. Aconteceu esse dia uma situação de um morador, gente. Eu acho que foi ontem de ontem.
e eu acho que foi segunda-feira que aconteceu isso. Passou um morador de rua com uma garrafinha de água e parou, ficou ali olhando, né? E atravessava a rua, voltava pra cá de novo. E eu assim, gente, eu vou só olhando, tô observando. Aí, né, ele viu que saiu algumas vendas, né? E ele só olhou. E naquela garrafinha, e dá-lhe garrafinha, e dá-lhe. Só que assim, gente, quando ele chegou, ele com essa garrafinha já tava bonzinho. Aí eu, de repente, ele tomou aquela coisa, aquela, né, água ali, na verdade, eu achando que era água. Foi ficando malzinho, sabe? E esse homem começou a gritar, xingar um homem que tava em cima lá de uma casa. Cai aqui. Atravessou a rua, começou a conversar comigo. E eu, tipo assim, gente, eu fui uma pessoa que isso me deixa muito mal. É, a minha infância foi muito complicada, sabe? É, em questão de alcoolismo. Eu tinha muitos familiares que lutavam com isso. E, e se desnorteavam, sabe? E era uma luta interna. E a gente presenciar aquilo era tão difícil, sabe? Era uma coisa assim que devastava as pessoas que estavam ali em volta. E a pessoa não é porque ela não queira. É tão duro o vício, né? A pessoa, ela pede um socorro interno, mas o vício acaba dominando ela. E aí, gente, o que eu ia falar pra vocês? Aí esse senhor veio e falou pra mim assim, você teria R$ 5 pra arrumar pra mim? Pra mim comprar água que eu tô morrendo de sede. E eu sei que você tá vendendo aí, tá difícil pra você, mas você não poderia me ajudar? Aí eu falei assim, água? O senhor quer que eu peça ali pro senhor? Porque assim, gente, aí a hora que ele falou com o hálito, né? Pô, acendisse um fogo, bum! Explosão total ali. E aí eu vi que dentro daquela garrafinha não existia água, existia a marvada pinga que me atrapalha, né? E eu falei assim pra ele assim, olha, eu, de bom coração pro senhor, eu não tenho dinheiro em mãos, né? Eu tenho só o que eu tô vendendo aqui, que ainda tenho que, né, juntar pra comprar mais material. E aí eu falei assim, o senhor quer que eu peço ali na, no mercadinho pra encher a garrafa do senhor de água? Eu vou lá e faço isso pelo senhor, né? Não! Vocês. E não, gente do céu, o senhor ficou desnorteado, que saiu falando, xingando. E realmente ele não queria água, ele queria dinheiro pra tomar a marvada, né? E aí, gente, eu nem preciso muito de ajuda e fiquei pensando, né? Porque é difícil, né, gente? Não é fácil, não. Aí eu falei pra ele, né? Falei assim, que Deus abençoe o senhor. Aí ele, tipo assim, todo nervoso. Então, gente, meu medo, assim, na rua, eu tô, assim, se já falei pra amiga Clarice, que eu até me acostumei. Mas o meu medo mesmo é ser roubada. E essas situações, sabe? E já até peguei amizade com uma moradora de rua, gente. Ela é tão simpática. Fala, bom dia, gordinha. Chamou bom dia, gordinha. Boa venda pra você, viu? Ela toda. Vou pra lá mais um pouco. E tipo assim, e ainda tenho assim, saber lidar, saber, né? Ainda ter aquela convívio social, gente. Às vezes eu travo, sabe? Eu levo remédio pra dor. Quando eu não esqueço da minha água, eu levo. E ontem eu esqueci da água. Ficou em cima da mesa aqui. Aqui em cima aqui. E eu esqueci da gente. Eu saio. Então, a única coisa, gente, aí eu chego e aí eu vou tomar um banho pra relaxar, né, gente? Que pensa num peso, né? Então, gente, às vezes as pessoas falam, você conta só coisa triste, gente, eu conto a minha realidade, sabe? Um dia eu queria tanto chegar aqui e falar só coisas felizes, sabe? Será que vai dar tempo? Então, aí, sobre status, né? Esse dia eu tava comentando com a minha mãe. Minha mãe, para de besteira, Maria. Eu falei assim, mãe, eu não queria morrer e ter, sabe, um status na internet. A pedinte morreu de obesidade. Eu não queria ter esse status, sabe? É, isso, sabe, vai dando uma tristeza, sabe? Porque assim, quem não te conhece, né? Que nem eu tava esse dia conversando com 3 pessoas, vai entender que a gente é realmente isso, né? Que eles dizem, mas quem te conhece acaba aqui sofrendo, né? De ver coisas.
de injustiça, sabe? Mas Deus no comando sempre. Gente, por tudo que eu passo, eu sempre ponho Deus na frente. E sou grata a Deus por muitas pessoas me abençoar em muitos momentos da minha vida, que não foi pouco. Não tenho vergonha de ter pedido ajuda. E eu tenho muita gratidão, porque eu nunca roubei, nunca fiz nada. O tempo que eu precisei de ajuda, as pessoas me estendeu a mão, sou grata por isso. E eu não quero ter esse status, sabe? A mendiga, gorda, obesa, morreu por causa de... Gente, nossa, eu nunca gostaria de ter isso. Eu queria, assim, poder lutar cada dia mais, e superando, ter a dignidade como qualquer outro ser humano que paga suas contas, vive feliz, em paz, o básico mesmo. Gente, esse dia até me perguntaram, Marília, você sai? Gente, até isso eu até desaprendi, sério. Ai, tive um tempo atrás que eu queria muito conhecer o Parque Ibirapuera, em São Paulo, quando eu cheguei bem aqui. Mas eu ficar pensando, nossa, chegar lá, muitas pessoas. A gente, eu fico pensando assim, sabia? Muitas pessoas me olhando, isso vai me deprimindo. E na verdade é impossível ninguém te olhar, porque o peso já chama atenção, né? E é triste, né? Mas fazer o quê? Então, eu não saio. Eu fico aqui, os dias passam na minha vida, arrumando minhas coisinhas. E realmente, gente, eu não saio, mas deveria, né? Sair num domingo, em alguma praça, né? De dia, assim, andar, mas não tenho esse hábito, gente, sério. Eu gosto muito de estar na minha vida, sabe? Nas minhas coisinhas, no meu cafezinho, cadê? Escrever. Olha, gente, tô quase terminando já esse... Acho que o tempo que eu tô aqui, acho que eu já tenho 5 cadernos. De tanto que eu escrevo. Então é isso, gente. Mais mesmo pra dizer pra vocês isso. E fiquem com Deus. Tchau, gente.